Então ele pergunta o seguinte: se eu fizer cursinho, é garantido que eu vou conseguir passar? Então, geralmente, né, quando a pessoa é reprovada, ou seja, ela não consegue passar em medicina, né, ela fica 1 ano, ela fica 2 anos, fica 3 anos estudando, geralmente, tá, ela acredita que o problema disso, tá, que o fato, né, que o fato dela não ter conseguido passar em medicina é porque ela não tem base ainda, né? Então, pô, eu não passei ainda porque eu não tenho base. Eu não sei física, né? Eu não sei física, eu não sei química, eu não sei matemática, portanto, eu não consegui passar em medicina. Faz sentido isso para vocês? Alguém já passou por isso? Comenta aqui para mim saber. Né? Então, vamos lá. Eu devo fazer cursinho, por quê? Porque eu já estudei 1 ano, já estudei 2 anos, né? Fui reprovado e eu preciso fazer cursinho, por quê? Porque eu tenho que ter base, né? Eu preciso adquirir base, eu preciso saber física, eu preciso saber matemática, eu preciso saber química para mim conseguir passar. Não é isso? A maioria das pessoas pensa dessa forma, né? Então, eu preciso fazer cursinho para me saber os conteúdos que vão ser cobrados no vestibular. Então, o cursinho ele vai ter e ele vai fazer isso, tá? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar os conteúdos, né? Vai te dar os conhecimentos sobre física, sobre matemática, sobre química, sobre redação, sobre os conteúdos que vão ser cobrados no vestibular, tá? Então, o cursinho ele vai te dar isso, né? Então, você pode fazer o presencial ou pode fazer o online, né? São as duas possibilidades que você tem, né? Então, você pode fazer um cursinho presencial ou pode fazer um cursinho online, né? E aí, como é que ele vai te ensinar esses conteúdos, né? Como é que ele vai te ensinar? Ele vai te ensinar através de aulas tradicionais. Aulas tradicionais. Então, o professor vai falar o conteúdo, ele vai passar o conhecimento para você, né? Ele vai escrever, ele vai usar o quadro, ele vai usar os slides, né? Vai passar aquele conteúdo para você. Então, ele vai copiar no quadro ou usar os slides e você vai anotando aquelas informações, tá? Anotando aquelas informações. Então, são aulas, isso eu chamo de método tradicional, né? É o método tradicional, tá? É o mesmo método que a minha bisavó utilizou, é o mesmo método que a minha avó utilizou, é o mesmo método que a minha mãe utilizou e é o mesmo método que eu utilizei na época que eu estava na escola, né? Eu não usei esse método para passar em medicina. Esse método nunca funcionou comigo, tá? Então perceba, a gente consegue ver que, pô, a minha bisavó, como é que ela aprendia, né? Como é que ela aprender não, como é que ela estudava, né? Aprender é uma coisa, estudar é outra, tá? Vamos lá. Então, como é que ela tentava adquirir conhecimento? Porque estudar é adquirir conhecimento. Então, como é que a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe tentavam adquirir conhecimento? Indo para a escola, sentando e escutando o professor falar. Né? Então, o professor falava, ele escrevia no quadro, né? E você ficava escutando aquilo, tá? Antes, né, até o pessoal perguntou para mim sobre a neurociência, né? Pediu um livro recomendando e eu recomendei esse livro, né? Então, o que a neurociência diz para nós, tá? Então, os cientistas, os neurocientistas, o que eles falam para nós sobre esse tal de método tradicional? Eles falam que esse tipo de método não funciona. Por quê? Porque a tua taxa de retenção, ou seja, o quanto você consegue absorver de conhecimento nesse modelo tradicional é muito baixo, é 5%. Ou seja, é baixíssimo a tua taxa de retenção. Do ponto de vista prático, como é que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver isso que hoje a escola, o cara sai da escola sem saber nada. Ele sai da escola sem saber matemática, ele sai da escola sem saber interpretar um texto, ele sai da escola sem saber fazer uma conta básica, né? E eu falo isso porque eu fui essa pessoa e hoje, como eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas do Brasil inteiro, eu consigo ver na prática, no que a pessoa escreve, né? Erros de português, a pessoa não consegue se expressar, a pessoa não consegue interpretar. Às vezes um vídeo meu que eu tô querendo falar X, o cara interpreta Y, porque ele tem um déficit de interpretação textual, ele não consegue interpretar as informações,
né? Então a gente consegue ver esse gap gigantesco na educação brasileira, haja vista o método tradicional. Um outro exemplo prático, né, para vocês entenderem o que eu quero dizer, né, do método tradicional que é ensinado pelos cursinhos, tanto o presencial quanto o online, quando a gente compara um estudante brasileiro com um estudante europeu, né, tem um estudo que chama The Learning Curve, né, feito em 2014, que ele comparou vários estudantes do Brasil, aqui da América Latina, da Europa, enfim, vários países do mundo inteiro, tá? E aí, o Brasil é um dos piores, né? Ele fica no top 3 dos piores do mundo, né? Por causa desse método tradicional. E quando a gente consegue ver os melhores países, os melhores sistemas educacionais, não é esse modelo, não é o professor falando o dia inteiro, o aluno escutando e copiando aquilo. Não, é uma metodologia onde o aluno ele é ativo, ele que constrói o conhecimento, ele é o foco, ele é o ator na construção do conhecimento. Porque quando eu busco o conhecimento, quando eu vou atrás do conhecimento, quando eu pratico esse conhecimento, eu estimulo as células do meu sistema nervoso central, ou seja, eu estimulo os meus neurônios. Então, eu saio de 5% e vou para 90%, 100% de taxa de retenção. Por quê? Porque eu estou praticando. E é justamente isso que o método Atleta da Mente, que é o meu método, né, esse método de 60 dias, que fez eu passar em medicina, é justamente isso que eu faço com meus alunos. Ou seja, então eles são 100% do tempo ativo, eles não são passivos. Ou seja, o que vai fazer você passar em medicina não é o cursinho. O que vai fazer você passar em medicina é você ter aprendizagem, memorização e controle emocional. E para você aprender os conteúdos, bem como memorizar esses conteúdos, você precisa praticar esses conteúdos. Ser 100% do tempo ativo. E aí, como é que eu vou ser 100% do tempo ativo? Aí é outros 500, né? Aí já é outros 500, né? Mas o primeiro ponto que você tem que entender é isso. Como é que você aprende? Praticando. Vamos dar um exemplo bem prático. Como é que uma criança aprende, né? Pensa numa criança americana, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Como é que essa criança aprende inglês? Falando, né? Começa a falar papai, começa a falar mamãe, né? Começa a falar algumas frases. Muitas dessas frases ela fala de forma errada, ela conjuga o verbo errado, ela nem sabe o que é verbo, ela não sabe nada, mas ela tem vocabulários e ela, haja visto as interações sociais, ela vai aprendendo e vai adquirindo vocabulário, vai fazendo frases e tal, e depois ela aprende como conjugar o verbo, como aprender a se expressar. E aí tu pega no Brasil, quem já fez curso de inglês aqui vai saber, como é que é no Brasil? No Brasil você chega no primeiro dia de aula, você aprende verbos, você aprende pronomes, né? Você aprende gramática, e aí isso bloqueia o cérebro do aluno. Bloqueia o aluno. Por quê? Porque o dono do cursinho de inglês, ele ganha dinheiro se você aprende a falar em 90 dias, em 60 dias, ou se você aprende a falar inglês em 6 anos, em 10 anos. Na opinião de vocês, o dono do cursinho de inglês, quanto que ele ganha mais dinheiro? Quando que ele ganha mais? Nós vivemos num modelo econômico capitalista, né? Então, quando que esse cara vai ganhar mais dinheiro? Na opinião de vocês. Se você aprende inglês em 60 dias, em 90 dias, ou se você aprende inglês em 6 anos, em 10 anos. Comenta aqui. Qual desses dois cenários vocês acham que ele mais ganha dinheiro? Vamos lá, pessoal, comentem aí. Vamos ver. Na opinião de vocês, o que vocês acham? 6 anos, né? 6 anos, ó. A Lorena falou 6 anos, óbvio, né? Então esse cara, esse dono do cursinho, ele vai querer que quanto mais tempo você fica ali, melhor, né? Porque ele vai ganhar mais dinheiro, né? Então o que acontece? Você aprende, você vai começar o teu contato com uma língua estrangeira através da gramática. Aquilo bloqueia o teu cérebro, você gera uma resposta emocional ruim, e aí passa um ano, 2 anos, 3 anos e você não consegue falar uma palavra em inglês, você não consegue se comunicar, né? Você não consegue se expressar.
a pessoa fala e você não entende nada. E de forma análoga acontece exatamente isso no estudo para passar em medicina, né? Então hoje eu faço, né, eu tenho ferramentas baseadas na neurociência para fazer o meu aluno, tá? O meu aluno fazer em 60 dias o que um vestibulando comum demora 3 anos para fazer. Então esse meu aluno, aplicando a minha metodologia em 60 dias, ele consegue ter mais resultado do que uma pessoa em 3 anos. E já aconteceu várias vezes nesse primeiro ciclo de 60 dias, o meu aluno já conseguir passar em medicina, estudando apenas 60 dias. Ou muitas vezes menos que 60 dias, como teve uma aluna nossa que passou em 55 dias. Ela conseguiu passar estudando apenas 55 dias. Por quê? Porque ela começou primeiro praticando, né? Você pratica primeiro. Por quê? Porque você aprende errando. Você precisa errar muito, né? Enfim, aí tem várias estratégias, né, dentro desse contexto. Não é só fazer, por exemplo, provas, né? Eu recomendo o meu aluno fazer uma prova e 3 redações, né? Então ele precisa fazer uma prova e 3 redações. Esse é o nosso regime de treinamento dentro do método Atleta da Mente. Então, uma prova e 3 redações toda semana. Então, além de praticar, você precisa praticar muito, você precisa ter prazer em errar, porque é errando que você aprende, diferente do método tradicional, né? No método tradicional, se você fala alguma coisa errada, o teu professor te critica, o professor fala mal de você, né? Principalmente na redação, né? Os professores de português, eles são obcecados, né? Eles são apaixonados pelo método dele, né? Eles sabem muito gramática, eles sabem muito conjugação verbal, eles sabem muito usar a pontuação, né? Eles são apaixonados pelo português. Só que tu pega um aluno que está começando, que fez um péssimo ensino médio, ele não sabe nada. E você tem que valorizar quando esse cara erra, porque é errando que se aprende. Esse cara não vai na primeira aula saber todos os conteúdos, ele precisa errar, porque é errando que esse cara vai aprender. Só que na prática, na conjuntura do método tradicional, como é que acontece? Esse aluno erra, nossa, só tá errado aqui esse verbo, meu Deus, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tá errado isso daqui, papapá. Pum, bloqueia o aluno, bloqueia esse aluno.